Tudo bem? Você sabia que nem sempre o buy and hold é a melhor estratégia? Ou seja, buy and hold é quando você compra as ações e não vende, né? Você tenta segurar pelo máximo tempo possível. Nem sempre essa estratégia é a melhor, especialmente se a sua carteira de ações ela é voltada para recebimento de dividendos. Isso eu quero trazer hoje aqui para você. O que acontece quando você tem uma gestão ativa, mesmo que seja uma gestão ativa muito simples, como que eu vou mostrar aqui hoje, como você consegue ter resultados bem melhores com isso do que tendo o buy and hold como foco, né, como estratégia principal. Vou mostrar aqui vários gráficos para defender essa ideia, mas para você pensar a respeito, tá? Então, primeiro, são testes empíricos, ou seja, não são leis, né? Então, assim, pode ser que esteja errado, mas você vai ver aqui que tem evidências, né, para o que eu vou apontar aqui para você. Eu estou considerando histórico de ações, né, apenas a partir de janeiro de 2018. Então, tem alguns papéis que são novos na bolsa, sei lá, por exemplo, Pets, né? Mas esses papéis eles vão ficar de fora aqui dos meus testes aqui empíricos. Outra coisa importante, você vai ver que todo o gráfico aqui vão ter 5 portfólios, na verdade. Portfólio 0, o 1, o 2, o 3 e o 4. Então, o que são esses portfólios? Portfólio 0 é a carteira chamada Equal Weight, ou seja, você pega o seu dinheiro e divide por igual entre as ações e em cada dia, tá? Eu sei que não na prática você não vai fazer isso, mas todo dia você garante que o peso está por igual, ou seja, as ações que subiram no dia anterior você vai vender um pouquinho, as ações que caíram você vai usar essa venda para você comprar um pouco dessas ações que caíram, e aí todo dia você vai ficar mantendo peso igual entre as suas ações na sua carteira. Esse é o portfólio 0. O portfólio 1 é o portfólio buy and hold, que é você compra as ações ali no primeiro dia, dividindo por igual ali naquele primeiro momento, e depois você não faz mais nada. Ou seja, as ações que ganharem valor, né, de mercado, elas vão ter um peso maior na sua carteira, e aquelas ações que perderam preço, perderam valor no mercado, elas vão acabar tendo cada vez menos peso na sua carteira. Esse é o portfólio 1. O portfólio 2, aí já não é o foco aqui do nosso vídeo, tá? Mas é legal para você começar a ver aí que tem muita coisa interessante no mercado financeiro. Que é um portfólio também pesos iguais, com as 25 melhores ações conforme um ranking que usa um algoritmo de inteligência artificial. Depois o portfólio 3 pega as 12 melhores ações conforme esse ranking da inteligência artificial, e o portfólio 4 pega as 7 melhores ações e divide por igual, né, na carteira, tá? Ok. Outra coisa que eu preciso falar para você antes de mostrar os resultados é que existe viés de sobrevivência. O que é isso daí? É um conceito muito importante. Eu peguei a composição do índice, você vai ver que eu peguei aqui IDIV, BX, daqui a pouco eu falo o que são esses índices, mas enfim, eu olhei para a performance passada das ações que fazem parte desses índices, porém eu peguei a composição do índice de hoje, a composição atual, então estou pegando algo de hoje e olhando para o passado. Isso gera viés de sobrevivência, ou seja, as ações que eventualmente foram tão ruins que nem estão mais no índice, eu não vou pegar o histórico delas, porque eu estou pegando a composição do índice hoje. Então aquelas ações que, vamos dizer, aquelas empresas que já morreram, né, já não entram aqui no nosso teste. Então, claro, isso aqui não vai afetar grandes coisas aqui para a nossa ideia, que é comparar ali o buy and hold, né, com uma estratégia ativa, mas é importante te falar que existe esse viés de sobrevivência aqui. Alguns índices para a gente pensar aqui, ó. Então vou pegar, por exemplo, com o índice IDIV. O que é o índice IDIV? É um índice, né, apurado pela Bolsa de Valores brasileira, pela B3, que ele faz o seguinte, pega as ações que pagam dividendos com recorrência, tá? Então pelo menos recorrência aí nos últimos 3 anos, tem que ter pago dividendo todo ano, né? Todos os 12 meses consecutivos nos últimos 3 anos tem que ter pago dividendo, e não só isso, esse índice ele vai pegar o dividend yield, ou seja, o quanto que pagou de dividendo versus o quanto que estava o preço da ação naquele momento que pagou o dividendo, e vai pegar 1/3 das ações com maior dividend yield, ou seja, são aquelas empresas que pagam dividendos mais gordos frente ao preço da ação, ou seja, o investidor que compra essas ações recebe a maior quantidade de dividendos possíveis para aquele valor investido em ações. Então, 1/3 das empresas que mais pagam dividendos conforme o dividend yield. Esse é o IDIV. Se a gente pega esse índice, e aí eu vou te mostrar aqui, ó, a gente tem
um gráfico do retorno do investimento, começando em 100 aqui, tá? Então comecei investindo 100, e aí eu tenho lá, lembra portfólio 0, o portfólio Equal Wave, que é a linha azul. Então é a linha que está aqui embaixo, tá? Dá para ver aqui, ó, a linha azul. Beleza. E a gente tem o portfólio Buy and Hold, que é o portfólio 1, o portfólio amarelo, que está aqui. Então a gente vê o quê? O portfólio Buy and Hold perdeu para o portfólio Equal Wave, que é esse portfólio azul, tá? E aí depois a gente tem o Machine Learning brilhando aqui, né? Então a gente tem a carteira com 25 ações, né? Essa aqui, depois com as 12 melhores ações e depois com as 7 melhores ações, tá? Mas não é o foco aqui hoje falar sobre o algoritmo do Machine Learning, tá? E a estatística, aqui fica bem fácil de ver, ó. Portfólio 0 Equal Wave deu um retorno de 24,23% ao ano. Já o portfólio Buy and Hold deu 21,23% ao ano. Depois a gente tem a volatilidade anualizada, que a gente fala, que é o desvio padrão, ou seja, o quanto que chacoalhou, e a gente vê que o quanto rendeu dividido pelo quanto chacoalhou, que é o Sharpe Ratio, do portfólio Equal Wave foi melhor, 1,03 do que o Buy and Hold, ou seja, o quanto que rendeu ajustado ao quanto chacoalhou, que é uma medida de risco dessa carteira, a gente vê que o Equal Wave, ou seja, aquele portfólio ativo, onde cada dia eu vendi um pouco das ações que subiram para comprar um pouco das ações que caíram, me deu um retorno melhor com menos risco, vamos dizer assim, né? A gente vê que realmente deu menos risco, né? Volatilidade 23,5 contra 23,83 e o retorno foi maior, 24,23 versus 21,23. Então o Sharpe foi bem superior aqui, ao invés de 0,89 foi 1,03. Ok, depois eu fiz o seguinte teste, tá bom, isso aqui é para o IDIV, né? Agora eu vou olhar um outro índice, vou olhar o índice IBX100, ou seja, 100 ações mais negociadas na Bolsa Brasileira. E aí a gente tem, a gente já pode olhar aqui direto na estatística e aqui a coisa inverte. O portfólio Equal Wave, né, que é ativo, rendeu 15,55 ao ano e o Buy and Hold rendeu 16,03. Em termos de risco, o Equal Wave também foi mais arriscado do que o Buy and Hold. Eu sei que não é uma diferença muito absurda, 15,55 versus 16% ao ano, é bem pouco, tá? Inclusive vai ficar difícil de ver no gráfico. Então a gente vê que a linha azul aqui, a linha amarela, né, ficam se misturando aqui, dando mais ou menos a mesma coisa, mas né, no rigor aqui, o Buy and Hold deu um retorno melhor. E tem que pensar que o Buy and Hold, ele não dá trabalho nenhum, ele não gera corretagem, emolumentos, essas coisas. Então, certamente aqui o Buy and Hold é superior do que a gestão ativa para o IBX 100, tá? Ok, agora vamos ver as small caps. Small caps são as empresas bem pequenas, tá? Bem pequenas, eu digo, na ótica de um americano, né? Mas para o Brasil também, são as menores empresas. Então a gente está falando ali empresas de 1 bilhão, no máximo ali 2 bilhões, né, de reais, enfim, valores pequenos, tá? E a gente tem aqui, vamos ver, a estatística está aqui, ó. Então, aqui nesse caso, o Equal Wave, gestão ativa, foi melhor do que o Buy and Hold, 15,35 versus 15,09. Porém, deu mais risco do que o Buy and Hold, de tal forma que o ratio, Sharpe Ratio, ficou um pouquinho menor, 0,52 versus 0,53. Então, de novo, aqui a gente vê, né, bem parecido, Buy and Hold, como não dá trabalho nenhum, provavelmente aqui o Buy and Hold, né, é uma estratégia superior do que o Equal Wave. Tá? E aí depois vem, né, o Machine Learning, e aí são só gestões ativas, e aí a gente vê que joga, né, a rentabilidade bem para cima aqui. Beleza. Agora eu vou fazer o seguinte teste, esse aqui é muito interessante. Eu vou pegar o IBX100, só que eu vou tirar as ações que pertencem ao IDIV, porque o IBX100 ele não está olhando se paga dividendo ou não, né? Já o IDIV ele é um índice de dividendos. Então, ou seja, eu estou pegando as 100 mais operadas e retirando dessas 100 as que mais pagam dividendo. É isso que eu estou fazendo agora nesse teste. E aqui a gente vê que o Buy and Hold se destaca. Né? Então, 13,47% ao ano de rentabilidade versus 11,66% com a gestão ativa. E a gente vê que em termos de risco, o Buy and Hold ainda teve menos risco. Então, o Sharpe Ratio, né, ficou superior, 0,47 versus 0,40 da gestão ativa. Tá? E aí depois vem as outras gestões ativas aqui, né, com
um machine learning, mas que não é nosso foco. Então parece, aqui a gente tem indicativa, né, que entre as ações que não pagam tantos dividendos, as que dão certo dão muito certo e as que dão errado dão muito errado. Por que eu estou falando isso? Isso é o buy and hold. Quando você compra empresas, né, com a estratégia de buy and hold, o que acontece? Aquelas empresas que estão dando certo, que o valor está subindo, começam a ter mais peso na sua carteira. E se as que dão certo, realmente dão certo e continuam assim, e as que dão errado, continuam dando errado, a estratégia de buy and hold é a estratégia mais indicada. E aqui a gente vê que, de fato, é isso que está acontecendo. Então, parece que entre as que não pagam tanto dividendo, a gente tem esse fenômeno. É como se você estivesse numa classe mais especulativa de empresas, vamos dizer assim, ou de ações que não pagam tanto dividendo, e aí, por causa disso, os projetos têm que dar certo. E parece que quando eles dão certo, eles dão muito certo, quando eles dão errado, eles dão muito errado. E aí, essa estratégia de buy and hold parece funcionar legal com as ações que não são tão pagadoras de dividendo. Depois eu fiz alguns testes aqui, alguns sorteios. Então agora eu vou aleatório mesmo, vou pegar 12 ações para a gente ver, tá? Não são somente dentre o IDIV, eu vou mostrar aqui que eu fiz as duas coisas. Ó. Então primeiro aqui é um sorteio geral. Então aqui eu estou pegando todas, né? É o IBX 100, tá? Então fazendo um sorteio de 12 ações no IBX 100. Aqui está o sorteio dessas 12 ações, então Eneva, Suzano, B3, Cogna, Sanepar, Tenda, Movidas, Santander, Banrisul, CSMG, CEMIG e TOTS. Então essas são as 12 ações aqui que foram sorteadas. E aí o que a gente vê? A gente vê aqui a gestão ativa dando 13,61, buy and hold 14,11. Então buy and hold um pouquinho superior aqui no Sharpe Ratio, tá? Agora não faz mais sentido olhar aqui, né, pro machine learning aqui, porque no caso a gente está só com 12 ações, né? Não tem nada aqui pro modelo trabalhar, né? Selecionar as top, sei lá, top 25, top 12, não faz sentido que a gente só tem 12 ações no nosso universo. Depois eu fiz um outro sorteio. Então aqui outras empresas, tá? Magalu, CPFL, Direcional, Porto Seguro, Petro, Kepler, Petro 3, Petro 4, né? Lojas Renner, Itaúsa, Leve 3, Metal Leve, né? Cirela e Positivo. Então outras empresas. E aí a gente vê aqui a gestão ativa também perdendo um pouquinho para a gestão passiva, né? Que seria só o buy and hold, compra e segura. Beleza. Sorteio 3, outras empresas aqui. Eu poderia ficar sorteando, né, várias vezes, tá? Mas a gente vê aqui, e esse sorteio aqui foi dramático, né? A gente vê que a gestão ativa perdeu muito para o buy and hold. O buy and hold deu 13%. Eu sei que é uma rentabilidade baixa, tá? Pode ver que sorteando, né, empresas, a gente sempre vai ter essa variância, sorteando somente 12, né? É uma carteira de certa forma concentrada, porém 12 ações é o número lá do Barsi, né? Então a gente tem uma carteira, ó, dando em torno de 14%, outra dando 23%, né? E outra dando 10% ou 13%, né? 9% ou 13%. Mas enfim, é uma carteira que foi ruim, mas que o buy and hold foi muito superior à gestão ativa, tá? Ok, agora eu vou fazer a mesma coisa, só que eu vou sortear dentro do IDIV. E aí, ou seja, dentro das empresas das ações que mais pagam dividendos. E aí está aqui o sorteio, né, das 12 ações, e a gente vê o quê? A gente vê a gestão ativa ganhando do buy and hold, tá? A gestão ativa com um Sharpe bem superior ao buy and hold. Sorteio 2, né, e a carteira deu quanto? Em torno de 20%. Aqui deu em torno de 15% ou 18%. Né? A gestão ativa foi bem superior ao buy and hold, tá? A Sharpe Rate também bem superior. Terceiro sorteio, então aqui os papéis desse sorteio, e a gente vê de novo, né, gestão ativa ganhando do buy and hold e o Sharpe Ratio aqui bem superior do que o buy and hold. Tá? Então esses são os indicativos, né, que eu queria trazer para você refletir. Né? Para mim fica claro que para algumas carteiras de ações, especialmente as carteiras de ações voltadas para dividendos, essa gestão ativa, por mais que seja uma gestão ativa muito simples, que é aqui, no caso, só deixar sempre o mesmo peso entre as ações, oferece um retorno, né, oferece um desempenho dessa carteira melhor fazendo essa gestão ativa. Claro, aqui é teórico, então eu coloquei a gestão ativa diária, mas você poderia fazer isso mensalmente, semestralmente, anualmente, enfim, né, de tal forma que você mantém ali o peso igual entre as suas ações. Então,
Então, isso foi superior por quê? Né? Durante quedas de mercado, essa gestão ativa ela conseguiu preservar mais o patrimônio, preservar o capital, e durante as altas conseguiu capturar mais lucros. Então, pode ser que a gente tenha, dentre as empresas, as ações bem pagadoras de dividendo, como são empresas mais consolidadas, mais estabelecidas, a volatilidade desses papéis talvez seja um pouquinho mais exagerada em termos de fundamento, ou seja, quando a ação sobe ali um tanto, faz sentido você vender um pouco. Quando a ação cai, né, um tanto, faz sentido você comprar, porque é uma empresa consolidada, uma empresa bem estabelecida. Dificilmente ela cai, continua caindo e caindo e caindo e caindo, porque o projeto ficou ruim. Né? Da mesma forma, né, quando ela sobe, dificilmente ela vai subindo, subindo, subindo cada vez mais, porque ela pegou um novo mercado, pegou novos clientes ou coisa assim. Normalmente não. Já é uma empresa bem estabelecida, subiu muito, ficou um pouquinho cara, faz sentido vender um pouco. Então, parece, né, que esse tipo de carteira voltada para dividendos, que é o meu foco, que é o foco dos meus alunos, e talvez seja o seu foco aqui que está assistindo esse vídeo, parece que uma gestão ativa, sim, é superior do que a estratégia de buy and hold, tá? Então, se você está investindo em uma carteira de dividendos e não está satisfeito com a sua performance, talvez seja a hora de você repensar isso e colocar uma gestão um pouquinho mais ativa aí na sua carteira, mesmo que seja uma gestão muito simples como essa de manter o mesmo peso entre cada papel. Esse pode ser o segredo para você melhorar a performance da sua carteira. E aí? Já pensou em fazer essa mudança na sua carteira? Deixa um comentário para eu saber. Obrigado e a gente se encontra no próximo vídeo.